Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia para vocês, né? Bom dia para vocês, né? Para mim, como vocês podem perceber aqui, ó, é boa noite, né? Mas não importa a hora, importa que nós estamos aqui, né? Mais um dia, né? Eu podendo passar um pouquinho mais de conhecimento para vocês, né? Essa turma aqui, turma 3001, aula de sociologia, né? E hoje também nós vamos, né, falar de um assunto também um pouco polêmico. Semana passada nós falamos, né, a respeito um pouquinho sobre a questão da religiosidade, né, dentro da nossa cultura. Eu passei uma atividade, só que dessa vez eu não tive muita participação da turma 3001, né? Apenas 5 alunos me enviaram a atividade que eu passei, que era para vocês me enviarem um tipo de festividade, né, brasileira aqui, né, de alguma região, e que ela tivesse alguma contribuição religiosa, né, nessa festividade, né? Enfim, uma pena que apenas 5 me enviaram, né? Mas tudo bem, não aceito mais, tá? O prazo realmente foi até hoje, tá? Bom, pessoal, o papo de hoje, também na nossa aula de sociologia, também é um pouco polêmico, né? O nosso papo de hoje, ele vem com o título de Racismo, Preconceito e Discriminação como Problemas Sociais, né? Gente, vocês, né, adultos que são, né, vocês já possuem um dinamismo de conhecimento, né? E vocês sabem que nós vivemos numa sociedade que por mais, né, que estejamos já em pleno século XXI, já estejamos, né, com muitas tecnologias avançadas, estejamos bem à frente do nosso tempo, mas infelizmente ainda existem, né, alguns assuntos que permeiam a nossa sociedade, alguns assuntos ainda que dominam muito a mente da nossa sociedade, que é a questão do preconceito, né? Esse preconceito, essa discriminação, enfim, assim, é um assunto, né, que se a gente der asa, vai ter assunto aí pro resto da semana. Só que a nossa aula é um tempinho só, uma aula meio curtinha, né? Então a gente não vai acabar se esticando muito, né? Mas, gente, é assim, uma coisa que eu sempre, como professora até de história mesmo, que vocês sabem que a minha formação é professora de história, né? Eu falo muito isso para os meus alunos, principalmente quando a gente fala a questão de escravidão no Brasil, que isso aí é uma mancha suja, né? Que o Brasil vai carregar nas suas vestes por muito tempo. Isso aí, né? Isso aí é sem sombra de dúvida. Então, esse preconceito que o ser brasileiro ele carrega, né, no seu sangue, nas suas veias, né, no seu entre, né? Isso aí faz parte da nossa cultura essa que a gente já veio falando em algumas aulas, que infelizmente é até feio, né? Eu, como professora, falar que a discriminação e racismo faz parte da cultura, mas sim, faz sim, tá? Faz parte, sim, da nossa, não só da cultura brasileira, tá? Mas também da cultura de outros povos, tá? Povos, né, geralmente os povos americanos, né, os norte-americanos também possuem muito essa questão, né, cultural, né, de segregação racial, né, desde os seus primórdios, né? E o Brasil, ele possui essa marca, como eu disse agora mesmo, né, devido à escravidão, anos de escravidão, né, 3 séculos aí de escravidão que o Brasil teve, né, na questão da discriminação, tá? Apoiados pela Igreja Católica, né, que a Igreja Católica apoiava, dizia que os seres, né, os seres não, como diz, os povos africanos, né, eles eram passíveis à escravidão, porque eram seres impuros, enfim, né? Bom, então isso é a mancha, né? E o resquício ainda hoje está. Então, por mais que existam projetos sociais, por mais que existam, né, leis, mas infelizmente isso é uma mancha que nem Vênus vai conseguir tirar da roupa do brasileiro, tá? Então aí eu trouxe uma frase, né, de impacto para vocês, tá? De um grande filósofo
que talvez vocês já devem ter ouvido falar, que é um grande compositor de letras bastante, né, bastante permeativas contemporaneamente, podemos dizer assim, que é o Gabriel Pensador, né, onde vem essa frase escrita assim, olha, racismo, preconceito, é o sono batendo, né? Racismo, preconceito e discriminação em geral é uma burrice coletiva sem explicação. Afinal, que justificativa você me dá para um povo que precisa de união, né? Então ele deixa essa indagação, né? O povo tanto que muitas das vezes precisa se unir, mas ao mesmo tempo, né? O ser humano é um pouco ambíguo, né? Por mais que ele precise do outro, talvez ele só use mesmo nos momentos precisos e depois ele esquece, né? Bom, e aí vamos falar um pouquinho, né? Como eu disse, vamos bater um papinho, né, a respeito, né, desse tema que é tanto polêmico. E hoje eu também trouxe um pequeno videozinho também para a gente fechar nossa aula falando um pouquinho a respeito essa questão dessa discriminação, né? Bom, o que a gente pode perceber, tá? A gente percebe, tá, que nós vivemos cotidianamente, né, a experiência de sermos diferentes uns dos outros, né? Se eu fosse falar isso em outras palavras, eu ia dizer que o nosso dia a dia, ele é marcado por várias contradições, contradições essas o quê? Sociais e culturais. Nossa, barulho. E olha que tá de noite, hein? Não vou nem dizer para vocês que já são meia-noite e 6, né? Então, essas contradições, né, podemos dizer assim, sociais e culturais, né, que é o ser diferente, né? Esse ser diferente pode ser o ser diferente em grupo ou individualmente, né? Isso, me perdoa, gente, isso acaba sendo uma característica da condição humana, tá? Mas isso é uma condição da diferença humana e ela está muitas das vezes sujeita, né, a injustiças, mesmo até mesmo como a discriminação, tá? Ou até mesmo a negação, né, a sua negação, a sua classificação, né, a partir das desigualdades, né? Existe muito disso, né? Classe alta, classe média, classe baixa, rico, classe média, pobre, enfim, existe muito isso aí. Então, há uma negação muito grande, né, do ser, né, se autoclassificar, né? Há essa dificuldade aí. Gente, vou dar aula hoje só abrindo a boca, tá? Então, a gente vê isso até como uma forma de discriminação, quando ele nega, né, a sua classificação, tá? E hoje, né, que nessa aula aqui a gente vai falar um pouquinho, né, desses prejuízos, né, sociais que acabaram sendo decorrentes, né, dessas diferentes formas de desigualdade, onde estão até hoje presentes no nosso mundo contemporâneo, né, que vão mesmo da nossa dificuldade em lidar com a diferença até mesmo a questão da banalização dos mecanismos da exclusão social, né? E aí a gente pode afirmar, né, que a partir da década, né, de 1960 e 1970, né, estava emergendo, né, novas questões sociais, né, que é a questão da classe trabalhadora, das mobilizações sociais em torno da ampliação, né, dos direitos dos negros, direitos das mulheres e até mesmo dos homossexuais, né? E isso acabou indicando que nesse momento estava acontecendo uma mudança em vários âmbitos da nossa sociedade, né? E que essa mudança ela acabaria estando o quê? Configurando, né, uma nova etapa da nossa humanidade, né? Onde ela teria características que não seriam condizentes a dos nossos códigos legais, né? Da nossa Constituição, podemos dizer assim, né, gente? E aí a gente conclui que, em termos materiais, né, vivemos em condições bem melhores do que as gerações do passado, né? E se a gente pensar, né, em apenas indicativos quantitativos, né, a gente vai ver que sempre existiu, né, desigualdades econômicas e sociais e que isso aos poucos vão começar a se agravando cada vez mais, principalmente se acentuando, né, aqui no início do século XXI.
né? Onde cada vez, né, se aumenta mais essa questão de discriminação, tá? Mas e aí? O que significa? Qual é o conceito de discriminação, né? Bom, a gente pode dizer aqui que a discriminação ela diz respeito ao ato, né, da pessoa é distinguir, né? Por exemplo, diferenciar, né? Essa palavra discriminação, no caso, ela possui vários significados, né? Mas quando a gente trata, né, sociologicamente, né, do conceito, a gente se refere aos atos o quê? De segregação, né? E até mesmo da violência física, a violência simbólica, né? De indivíduos dentro de uma coletividade, né? A questão das diferenciações religiosas, das suas diferenciações sexuais, da sua diferenciação étnica, né? Até mesmo cultural, né? E aí, como é que pode, né? Vivemos num Estado democrático, tá? De direitos modernos e aonde a discriminação ela é claramente, né? Por mais que ela seja proibida e combatida a termos da Constituição, tá? A gente vê que ainda existe essa questão dessa discriminação, né? Por exemplo, né, muitos países, né, é proibido essa questão, né, da tipo de segregação recorrente a questões de pele, de orientação sexual, de condições socioeconômicas, né? Mas assim, a gente vê consequências imediatas dessa discriminação, né, que acaba limitando ser alguns tipos de oportunidade, né? Muitas das vezes oportunidades de emprego, oportunidade de acesso a lugares, né? De acesso a alguns tipos de bens culturais, bens públicos. Existe um historiador, né, um escritor, o nome dele, deixa eu ver se eu lembro que é o nome dele, meu Deus. É Leandro Carnal, tá? Escreve esse nome aí, Leandro Carnal. Existem muitas palestras aqui do Carnal, Carnal com K, tá? Existem muitas. E assim, ele faz palestras justamente falando, né, de problemas da nossa sociedade. E ele faz palestras um pouco mais voltadas para professores, por exemplo, né? Eu antes dessa aula, eu estava assistindo até mesmo no YouTube uma palestra, né, dele que fala sobre a questão da discriminação, assim, voltado para o professor, né? Como que o professor ele pode saber lidando com isso e tal. Então, assim, é muito interessante como ele fala, tá? E ele falou exatamente, né, o meu conceito, que essa discriminação já nasceu na nossa sociedade, né? Que quando os nossos dominantes chegaram aqui, eles já chegaram discriminando os nativos. É que nem uma visita entrou na sua casa, chegou na sua casa e começou a te inferiorizar. Foi mais ou menos o que aconteceu, né? Os portugueses chegaram aqui e, em vez de eles estarem de cabecinha baixa, pedindo dá licença para entrar, né? Não, eles já chegaram mandando, né? Se sobrepondo, né? Trazendo a sociedade, né? Patriarcal para cá, né? E colocando esses indígenas, esses nativos, né? Em segundo plano, né? Como seres que foram bastante discriminados, e em seguida vieram os africanos, né? E assim sucessivamente, né? Se a gente falar também a questão de discriminação, a gente também tem uma classe aí também, que na verdade ela foi muito mais discriminada ainda do que os próprios indígenas e os próprios africanos, que é a mulher, né? A mulher que tanto sofreu e que muitas das vezes ainda sofre, né? Essa questão da discriminação, da violência, né? Isso aí também, né, aqui no Brasil, né, foi devido a essa popularização dessa sociedade patriarcal que aqui por muito tempo permeou que a mulher, né, ela tinha que ser submissa ao seu senhor, em que a mulher, ela no caso, ela casava para gerar filhos, para cuidar da casa, né? A gente vê, né, principalmente, né, no entre guerras, né? Por exemplo, as mulheres dos Estados Unidos, elas se deram bem nesse entre guerras, porque nesse momento as mulheres elas foram, né, para as fábricas trabalhar e aí
quando a guerra termina, elas falam, não, viu? Nós somos capazes, nós fomos capazes de produzir igual os homens, né? Então, nesse momento, as mulheres norte-americanas, elas conseguem, né, um cenário de destaque e não só aquela mulher, né, destinada à procriação, a cuidar do marido, a submissa do seu homem, né? Então, nós temos também essa grande classe, né, que desde os seus primórdios, né, acaba sendo injustiçada, discriminada, não é verdade? E aí, voltando a falar um pouquinho da discriminação, a gente também vê um outro modelo de discriminação muito presente no nosso ambiente escolar. Eu digo que isso aí uma nova forma de discriminação, tá? Alguns até brincam, tá? Discriminação Nutella. Mas é algo muito sério, gente. Às vezes a gente não toma, assim, não toma importância da gravidade, que é o bullying, tá? O que é o bullying, gente? Bullying, ele é um termo empregado, né, para descrever uma situação em que um indivíduo ou um grupo age sobre outros na intenção de quê? De menosprezar, né? E aí com isso usa o quê? Insultos verbais, apelidos depreciativos, né? E às vezes até por meio faz o uso da violência física, né? Aí a gente brinca, né, quando a gente fala assim, né, é uma discriminação Nutella, porque na verdade o bullying ele sempre existiu, pessoal. Conversa um pouquinho aí com a sua mãe, com o seu pai, com a sua tia, com o seu avô. Vamos botar assim os seus avós, né? Os avós de hoje em dia eles são bem modernos, enfim, né? São mais jovens. Antigamente a gente viu os vovozinhos de 70, 80. Hoje em dia os avós são avós de 40, de 50. Então, o tempo dos seus avós não tinha isso, não, né? Se a gente chegasse em casa e falasse para a mãe, mãe, zombaram de mim, me chamaram de orelhudo, a mãe falava assim, ah, é? E você chorou por causa disso? Toma uns tapinhas, né? Então a gente viveu muito nessa geração, né? Só que, assim, aos poucos, né? A gente vê que o ser humano ele acabou acarretando uma série, né, de responsabilidades, e isso acabou acarretando a questão do bullying, né, que são essas coisas depreciativas que acaba gerando um desconforto na pessoa, justamente quando às vezes, muitas das vezes, pega um ponto fraco da pessoa, né? E aí o bullying já levou pessoas ao suicídio, pessoas, né, a se matarem, pessoas que precisam fazer acompanhamento médico. Então, quer dizer, é uma forma de discriminação, né? Que para os dias atuais acabou, né, se expandindo muito, né? E nós, né, eu como professor, né, nós até do colégio, a gente sempre está muito atento, né, para evitar, né, esses tipos de discriminação dentro do âmbito escolar, né? Eu costumo brincar, que assim, que eu nem gosto muito da questão de apelido, né? O João é João, a Maria é Maria, não tem nada de Mariazinha, de bonitinha, de lourinha, né? Até mesmo para a gente não confundir as coisas, né? E tratar, né, o aluno como ele tem que ser tratado, né? E aí, continuando, né, falando essa pouquinho esse assunto, né, de discriminação, né, um outro exemplo de discriminação, ele está muito relacionado na questão de gênero também, né? A gente vê aí que mesmo com a luta, né, falando ainda das mulheres, né, a luta das mulheres, né, por todo mundo para acabar com essa discriminação sofrida até mesmo por elas, né, em várias sociedades historicamente machistas, né, ainda é um grande problema, né? Essa discriminação direta, ela acaba ocorrendo sempre por causa de características físicas, características comportamentais, né, por parte até mesmo da vítima, né? Por exemplo, uma pessoa negra, né? Um rapaz homossexual, né? Um portador de deficiência física, né? Enfim, né? E aí essa modalidade, né? Ela menos direta, né? De distinção social, ela diz respeito a condutas e procedimentos através das circunstâncias, né? Como é o caso de um trabalhador assalariado que acaba promovendo uma ação reivindicatória por aumento salarial e passa a ser perseguido, né, ou segregado em decorrência desse fato, né? E aí, esse ato discriminatório, né, por exemplo, no recrutamento para ocupar uma vaga de emprego, né, pessoas brancas, pessoas magras, né, pessoas de cabelo liso, né, teve uma empresa aí que foi multada, né, uma empresa de uma loja,
porque ele na entrevista de emprego ele falava que só podia trabalhar pessoas de cabelo liso, né? Então, por exemplo, pessoas que não tinham cabelo liso, quando fosse trabalhar, tinham que estar com cabelo liso, né? Quer dizer, isso é um preconceito, né, relacionado a vagas de emprego, né? E eu com sono aqui, né? E aí a gente percebe que esse ato discriminatório, né, ele também acaba se tornando muito presente, né, no nosso dia a dia, né? Eu acho que se a gente sentar para conversar, cada um de vocês, alunos, vão ter, né, um fato para me contar a respeito de algum tipo de discriminação, né? Isso acontece muito, 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 muito mesmo, né, na nossa sociedade, até mesmo contemporânea, né? E a priori disso que eu estou falando, né, a gente já sabe, né, o conhecimento de todos, que existe uma legislação brasileira na nossa Constituição que considera esse ato discriminatório, né, todo aquele que se baseia nesse sistema de segregação apoiado em critérios racistas, sexistas, né, especificistas. Então, que é o caso da discriminação por raça, por cor, estado civil, situação familiar, enfim, isso é crime. Isso está na nossa Constituição e é um crime inafiançável, tá? E no caso específico, na esfera trabalhista, né, o Ministério Público, né, Federal do Trabalho, ele cada vez mais vem fazendo um trabalho, se dedicando ao combate a esse tipo de discriminação contra qualquer forma de segregação ou até mesmo diferenciação social no caso, né, até mesmo na manutenção de funções, né, de acesso à renda, né? Com isso, o Brasil, né, ele vem atuando, né, para prevenir essas situações de opressão social, que são baseadas até mesmo em mecanismos imediatos de discriminação, né, como reprimir e punir infrações que desacatam leis, né, e os princípios fundamentais dos direitos humanos, tá, pessoal? Bom, como eu disse, se a gente ficar aqui, a gente vai falar isso aí, sabe, por muito, né? Outro tipo de preconceito que a gente vê aqui, gente, é o preconceito relacionado a problemas sociais e o racismo também, né? Porque o preconceito, ele acaba sendo uma atividade cultural negativa, que ela é dirigida a membros de um grupo ou até mesmo de uma categoria social, né? E como uma atitude combina crenças e juízos de valor, né, com algumas predisposições emocionais, né, o racismo que brancos dirigem a não brancos, isso inclui o quê? Crenças, né, meio que estereótipas, né, sobre diferenças raciais em áreas, né, como inteligência, a questão da motivação, de caráter, de moral, enfim, né. Tecnicamente, né, qualquer preconceito com base racial constitui um racismo, tá? Qualquer preconceito baseado no sexo é sexismo. E qualquer preconceito baseado na etnia é etnicismo, tá? E essa discussão sobre o preconceito, ele é sociologicamente relevante, né? Porque esse acaba fundamentando, né, a discriminação por meio do tratamento desigual de alguns indivíduos que pertencem a um grupo ou uma categoria mesmo em particular, né? O tratamento ele é desigual, né? Ele toma forma o quê? Uma forma sistemática, uma forma institucionalizada de abuso, de exploração, de injustiça, né? Isso aí é o que a gente chama de opressão social, tá? E aí, a partir daí a gente viu que a questão do racismo, né, gente? É, é, a gente sabe que o racismo, né, em termos históricos, né, é uma das mais trágicas e evidentes formas, né, de discriminação e também de intolerância já que tenha sido, né, no mundo, né, que é a discriminação racial, né, não se fala nem mais esses termos de raça, né? Na verdade, né, é uma discriminação de etnias, né? Porque há um tempo atrás nós vimos até isso, né? Usava-se muito o termo racial, né? Promovido por Darwin, né? Onde havia o progresso das raças, enfim, né? Só que muitos sociólogos e seus estudos já aboliram essa questão de raça e agora usam mais o termo, né, de etnismo, né? Teorias, né, racistas e eugenistas, ok? Bom, eu trouxe, como eu disse para vocês, né,
um pequeno videozinho para estar apresentando aqui. Eu vou estar apresentando aqui e volto daqui a pouquinho para a gente bater mais um papinho. Deixa eu procurar aqui para passar aqui para vocês. Preconceito, discriminação e segregação. O termo preconceito é comum de ser criticado por várias pessoas. Embora os seus efeitos gerem e continuem gerando prejuízo tanto quanto o preconceito se diz criticado, é um termo tão comum que parece ser facilmente conceituado. Você saberia a diferença entre preconceito, discriminação e segregação? Neste vídeo você vai entender melhor a diferença desses três termos. Bom dia, tudo Preconceito é uma opinião que formamos das pessoas antes mesmo de conhecê-las. né? Um julgamento apressado e superficial e muito perigoso, pois ao invés de melhorar a nossa vida e da sociedade, acaba trazendo muitos problemas complicados que podem gerar grandes conflitos. É uma atitude discriminatória perante pessoas, lugares, culturas ou tradições consideradas diferentes ou estranhas. O combate ao preconceito deve ser travado por meio da educação, que deve servir como padrão de compreensão do mundo e das diferenças, tendo sempre como objetivo a afirmação da igualdade de direitos e deveres que todos temos uns com os outros, independente do sexo, gênero, cor, orientação sexual, crença ou situação econômica. O preconceito vem de todos os lugares e de todas as formas, como televisão, rádio, cotidiano, em casa e até mesmo de pessoas que não sabem conviver com sua cor ou raça. Vale ressaltar que todos os tipos de preconceito geram hostilidade e violência, física ou verbal, e estão diretamente ligados à ignorância e irracionalidade. Há diversos tipos de preconceito, sendo que os mais comuns que são racial, etnia ou raça, social, classe, status, cultural, costumes antepassados, linguístico, religioso e sexual. No dicionário, a definição de preconceito é a ideia preconcebida que significa opiniões e costumes que implantamos na nossa vida sem um mínimo de pesquisa ou crítica. Podemos deduzir que o preconceito pode permanecer só no aspecto interno, ou seja, não é preciso que tenha correspondência na prática. Discriminação. A discriminação decorre do preconceito, fazendo com que determinados segmentos, grupos ou atividades sejam excluídos ou ignorados. Não se pode confundir discriminação com preconceito. Enquanto este é uma atitude, a discriminação é o comportamento que decorre do preconceito. A discriminação não vem dos fortes, mas sim dos fracos em espírito, que se escondem de medo nesse escudo. A pessoa que faz isso geralmente quer desvalorizar os demais, mesmo sendo de brincadeira. É insegura porque não tem capacidade de conviver com os outros e aceitar as diferenças naturais entre os seres humanos. Os preconceituosos e racistas têm dificuldade em aceitar e conviver com a diferença. E, às vezes, suas atitudes chegam ao delírio. E como são medrosos e inseguros, projetam sobre os outros que são inferiores a eles, e que não podem ter os mesmos direitos quando os racistas e preconceituosos agem dessa maneira, estão tratando o que eles julgam como inferiores a eles de maneira discriminatória. Discriminação é, portanto, tratar os outros com inferioridade se julgando superior. Segregação. O termo segregar significa separar, marginalizar, isolar o contato, distanciar algo ou alguém considerado diferente. No estudo da sociologia, a segregação é definida como uma separação espacial de um grupo de pessoas, em virtude de diversos fatores, como a raça, o poder aquisitivo, religião, educação, nacionalidade ou qualquer outro fator que possa servir como meio de discriminação. Essa separação, ou distância social e física, é oriunda de fatores biológicos e sociais, como raça, riqueza, educação, religião, profissão, nacionalidade. As desigualdades sociais, por sua vez, são motivos de discriminação muito comuns em sociedades capitalistas. A diferença de poder aquisitivo tem a capacidade de separar grupos,
fazendo com que os grupos economicamente mais ricos ocupem regiões distintas daqueles que vivem em condições de pobreza. É como um ciclo. As desigualdades geram segregação social e a segregação acentua a desigualdade. Então, voltamos aqui. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído um pouquinho, né, para agregar o nosso conhecimento, né, a respeito, né, que fala um pouco dessa questão racial, dessa forma de preconceito, né, gente? E só para a gente fechar aqui, né, é sobre o preconceito, a questão da discriminação racial aqui no Brasil, tá? Que esse racismo, né? Só para a gente fechar um pouco aqui a aula, né? Esse racismo, galera, que existe aqui no Brasil, né? Que é uma consequência de uma discriminação racial, né? Ele possui raízes lá no nosso sistema escravocrata, que foi introduzida pelos nossos colonizadores portugueses, né? A partir da abolição da escravidão, formaram-se, né, que a gente pode dizer, dois Brasis, né? Um moderno, aparentemente desenvolvido, né? E um outro meio que miserável, meio que atrasado, né? Onde o primeiro seria pertencente, né, a uma grande parte da população branca, né, com quase ausência de negros, né? E já a segunda diz respeito, né, ao universo, né, de privações, barbárie, né, que são vivenciadas por milhares de afrodescendentes que vivem nas periferias das grandes cidades, né? E a gente vê nisso, né, uma grande segregação que obviamente vai atingir brancos empobrecidos, né? Mas a gente vê também que a população historicamente se torna marginalizada pela violência do processo até mesmo do assalariamento do trabalho, né? Que sem dúvida alguma acaba sendo algo negro, né? E essas desigualdades sociais, né, elas acabam sendo produzidas por um conjunto de circunstâncias, né, que historicamente foram delineadas, né, ao longo do nosso período da construção da nossa sociedade brasileira, tá bom? Pessoal, ó, vamos encerrando a nossa aula por aqui, tá bom? Não vamos ultrapassar mais, né, do horário, tá bom? Fiquem com Deus. Semana que vem estaremos de volta aqui, ainda falando um pouquinho sobre essa situação da discriminação social, tá bom? Tchau, tchau, até semana que vem.